Opa, em casa com o Espelhatala, começando mais um programa para vocês, diretamente aqui desse estúdio, que eu sou super fã, eu super indico, porque eles são, olha, são tops, são 10, eu estou falando aqui do estúdio Vida Moderna, nós estamos na Avenida Moima 300, sala 41, quarto andar, venham até aqui que vai valer super a pena fazer seu podcast, seu trabalho pelo YouTube, enfim, por onde você quiser, você vai ser muito bem recebido, a equipe é show de bola. Bem, gente, quando a gente fala em saúde, né? A gente fala em saúde, nós falamos em ozônio, né? O que significa o ozônio para a gente, o quanto ele é pontual, ele é importante na área da oncologia. Nós estamos recebendo aqui um farmacêutico, ele também é químico, que é o Dr. Helder Christian, e ele é especialista em oncologia, especialista em ozonioterapia, e muito mais que ele vai passar para a gente daqui para frente. Seja muito bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, e aí? Cibele. E aí, doutor Helder, o que você pode contar para a gente? Primeiramente, quem é você? Quanto tempo no mercado? Claro. Fala um pouquinho. Eu sou farmacêutico, né? Já há mais de 17 anos na área hospitalar eu fiquei. Eu alcancei, assim, vamos dizer assim, o sonho de todo farmacêutico, que seria ser farmacêutico clínico na UTI, onde o farmacêutico ele pode ali, juntamente com o médico, decidir assim, qual medicamento que o paciente vai estar utilizando, trocar. É o sonho de todo farmacêutico para participar daquela visita, né? Entendi. Juntamente com a equipe mais médica, ampla. mais ampla e trocar. Só que eu me via lá e algo faltava, entende? Algo ali não era... Eu não me sentia totalmente... Pleno, exatamente. Em uma dessas visitas, um paciente já estava há uns 2 meses ali na UTI e não respondia a alguns medicamentos, e o médico chefe falou assim, olha, esse paciente ele não está respondendo aos medicamentos porque a célula dele não tem energia para responder a esses medicamentos. E aí, naquele momento, eu sugeri, falei, vamos fazer uma suplementação com coenzima Q10. Uhum. A equipe olhou para mim meio como que perguntando assim, o que ele está falando? Porque Sim. a coenzima Q10 não é um medicamento, imagina, para UTI ainda. E aí eu senti que naquele momento eu talvez estivesse no lugar errado. Entendi. Olha que interessante. E aí eu comecei a pesquisar outras áreas, né? E aí Deus vai te conduzindo, né? Com certeza, concordo plenamente. E nessa mesma época eu pesava em torno de uns 100 quilos e sofria muito com o joelho. Sei. E aí já há 6 meses tratando, o médico falou, não tem jeito, vai ter que fazer cirurgia. Mas trabalhando muito tempo no hospital, eu me sentia receoso de fazer cirurgia. Eu sei. Uhum. Há uns 12 anos atrás, um colega falou assim, tem uma coisa que chama ozonioterapia. Uhum. Eu vou te indicar um médico, você vai lá e faça ozônio. Naquela época, ela não era permitida ainda no Brasil. Há quanto tempo está no mercado o ozônio, hein? Começou a se falar em ozônio aos 15 anos? Aqui no Brasil, sim, mas a ozonioterapia ela foi utilizada pela primeira vez como terapia na Primeira Guerra Mundial. Sim, mas no Brasil... No Brasil começou por volta dos anos 80, com mais incidência. Sim. Tá? E de lá para cá, isso foi aumentando. Foi abrindo né? De uns campo, anos para né? cá, aumentou mais ainda, principalmente depois que se tornou lei e foi permitida no país. Certo. E aí eu passei lá nesse médico, fiz o ozônio e não precisei fazer cirurgia. Aí eu falei, tem alguma coisa aí. Olha, então você foi nele e fez um tratamento com ozônio. Fiz o tratamento nos joelhos e não precisei fazer cirurgia. E aí eu comecei a estudar, então eu fui me especializar nessa área para tentar entender como é que isso funcionava. E aí como que você foi emagrecendo? Você quis depois emagrecer? Então, também por uma consciência, que é o que a gente traz muito lá no Instituto. Esse instituto que você está hoje? Eu criei um instituto. Você não está mais onde você cuidou do não, joelho, não, tá? Eu só fui lá tratar, Aí né? você gostou do resultado e resolveu então investir nisso. Isso, comecei a estudar e fazer outras especializações, né? Aí hoje eu construí o Instituto Helder. Hoje a gente tem 2 unidades, uma na Paulista e outra no Tatuapé.
E Olha lá a que gente legal. trabalha com as práticas integrativas, né? Acolhendo esses pacientes que buscam tanto, às vezes, uma melhora na qualidade de vida. E Sem ter que entrar numa faca, de repente, numa cirurgia. Sim, também, né? Hoje a maior parte dos nossos pacientes lá são pacientes oncológicos. Então, Olha o que eles só. buscam lá é realmente essa melhora na qualidade de vida. Eu sei. Então, as práticas integrativas tendem a complementar o tratamento que ele já está fazendo. Então, os meus pacientes, por exemplo, que são tratados lá, muito pouco sentem, por exemplo, os efeitos colaterais. Olha que né? beleza. Aí, voltando à sua pergunta sobre o meu emagrecimento, foi nessa busca também. A vida inteira eu tive enxaqueca. Uhum. Ninguém sabia o que era essa enxaqueca. Então, eu busquei alguns profissionais, passei em neuro, fiz tomografia, fiz tudo e ninguém achava o que era. E eu tinha que sair de casa, eu tinha que sair com uma Neosaldina no bolso. Ninguém achava. E aí, passando com um colega de medicina integrativa, ele falou: Helder, vamos tentar tirar o glúten? E vamos ver, fazer um teste. Tá. Uhum. E aí eu tirei o glúten. E aí é a mesma coisa que eu falo aos pacientes. A vida ela é feita de... existe um estudo que chama hábitos angulares. Não sei se você já ouviu falar. Não. Não? Hábitos angulares é assim. Quando você decide fazer uma mudança, o ideal é que você escolha um hábito. E aí daqui a pouco você está com outro hábito, e daqui a pouco com outro, e daqui a pouco com outro. Então eu decidi, por exemplo, cortar o glúten. Uhum. Aí, nossa, eu cortei o glúten, não tive mais enxaqueca. Agora eu vou cortar Entendi. o açúcar. Agora eu vou cortar... Você vai... Eu acho que vai até também, não só criando a sua autoestima vai melhorando, né? E vai melhorando por quê? Porque você fica melhor. Não só esteticamente falando, mas também de dentro para fora, né? Sim, sim. Mas o hábito angular é estudo. Ele funciona tanto para positivo quanto para negativo. Então, a mesma coisa, a pessoa começa a fumar, aí ela começa a conviver em bares, aí começa a beber, e da bebida... Ele funciona tanto para cima quanto para baixo, o hábito angular. Olha que interessante essa palavra, eu não sabia. Mas o hábito, realmente, ele desencadeia para tudo quanto é lado mesmo. Depende do que você quer, do que você está buscando, né? Sim. E aí, eu perdi bastante peso. Eu pesava em torno de uns 100 quilos. Você está muito Hoje bem. eu tô com 80. Aliás, para quem não te conheceu, como eu não te conhecia antes, para mim você está ótimo, né? Tipo, você está sempre foi assim, né? Vamos dizer assim. Ótimo tá você. Obrigada. E aí foi isso, eu comecei a buscar, né? Eu até assisti a um programa passado seu sobre o rapaz da água, né? Sim. Então, um dos pilares do nosso instituto também é a água. É a água, isso, a água, o Mauro. É fantástico. E o quanto a água é importante. Não, gente, é demais. E a gente não dá valor muitas vezes, né? Não dá. A gente quer tomar não sei o quê, quer tomar suco não sei do quê, de caixinha, né? E a água, que é uma coisa que eu falo que é até de graça, se você quiser, né? 70% do nosso corpo é água. Lá no Instituto, a gente tem uma análise que chama análise de campo escuro, ou microscopia de campo escuro. Então, a gente pega um paciente, pega uma gotinha do sangue e olha lá no microscópio. Geralmente, como que estão as hemácias? Estão todas grudadas, agregadas. Isso já demonstra, né, que a pessoa tem ali alguma questão. Por quê? Porque as hemácias todas juntinhas é mais difícil para o oxigênio circular, para os nutrientes circularem, né? Algumas semanas depois, já com uma terapia, já com o ozônio, essas hemácias já se mostram diferentes. Entende? Então, a gente, já bebendo água, eu falo para o paciente, não precisa fazer o tratamento conosco, não precisa acreditar em mim. Faça o teste. Corta o glúten e beba água. Mas uma água de qualidade, igual como o Mauro trouxe, né? Uma água hidrogenada, uma água com um pH maior, uma água com um ORP negativo. Então, a água ela tem 7 propriedades e às vezes as pessoas não dão valor para a água. É verdade. Bem, e aí você começou, e você se especializou nessa parte da oncologia desde sempre? Desde sempre. Era uma coisa que você gostaria? Minha carreira profissional no Hospital Cruz Azul. E já lá eu já iniciei na oncologia, mas naquela época eu manipulava quimioterápico. Então eu fazia as quimioterapias para os pacientes. Entendi. Entendeu? E assim fui me especializando. Aí depois fui para o IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, onde eu também trabalhava nessa área, da área da oncologia, e fiz minha especialização nessa área. Quando eu saí,
por uma questão mesmo, talvez divina. Os pacientes que foram chegando também a mim eram pacientes oncológicos. Que interessante. É essa energia, você já tinha posto é aquela coisa, né? O universo conspira, né? Sim. Aquilo que a gente realmente quer. Agora, a ozonioterapia, ela é para todo mundo? É bacana essa pergunta, porque eu vejo muita coisa, o pessoal falando sobre ozonioterapia. Que a ozonioterapia é bom para isso, é bom para aquilo, outras pessoas criticando, né? Mas a ozonioterapia, como todo medicamento, ou ela não é um medicamento, mas como toda terapia, ela não é para todo mundo. Ela tem contraindicações. Entendi. Então legal não pode fazer ozonioterapia quem tem... Do nada, assim, tipo, vou fazer ozonioterapia. Tem que saber o porquê e se você pode. Isso, e tem contraindicações. Sim. Então, não pode fazer ozonioterapia quem tem diabetes descompensada. Ou seja, o paciente chegou lá para fazer o tratamento, está com 300 de glicemia. E uma pessoa que tem pressão alta? Também não, descompensada não pode. Entendi. Então, é outro Mas fator aquela que pessoa que toma remédio, de repente, que está a pressão sempre em ordem, ela pode. ela pode. A diabetes também. Entendi. Tanto que a ozonioterapia, ela auxilia muitos pacientes com diabetes. Eu tive um caso lá de um paciente que ele chegou, ele já tinha amputado os dedos. Nossa, que dor. E o médico já estava marcando a cirurgia para amputamento de membro inferior. Nossa. E ele começou o tratamento lá. Não é algo da noite pro dia, entende? Mas ele não amputou os membros. Chegou lá na cadeira de roda, saiu andando. Ai, que depois beleza. Depois de um ano ali de tratamento. Então, no caso, né? Cada caso é um caso, claro. Geralmente, o mínimo que se tem dependendo do caso que a pessoa tenha, o mínimo é quantas sessões? E assim, é indolor? Como é que é? Então, isso também é uma questão sobre o número de sessões. Para fazer ozonioterapia hoje no Brasil, eu tenho que seguir o que a Declaração de Madrid pede. O que é isso? Os países que fazem ozonioterapia se juntam e eles recolhem os estudos científicos que foram mais atuais e, a partir daí, eles definem padrões. Entende? Então, para cada patologia. Então, às vezes, para bursite, a Declaração de Madrid, salvo engano, ela pede de 2 a 3 ciclos. Só que eles consideram cada ciclo de 15 a 20 sessões. Ou seja, o paciente teria que fazer 60 sessões. Entende? Então, às vezes, o paciente acaba até se frustrando, às vezes, com a ozonioterapia, porque ele quer ir lá fazer 1, 2 sessões e já achar que ele vai ter o resultado. Agora, por exemplo, no caso, é caro? É feito pacote? Como é que funciona essa parte? Geralmente, as pessoas também buscam isso. Qual que é o preço e tal? Então, lá no Instituto, eu tento sempre englobar as outras práticas integrativas também, para tentar potencializar o efeito da ozonioterapia. E não necessariamente eu depender somente ali da ozonioterapia e ter que fazer 60 sessões, que seria o que a Declaração de Madrid pede. Então, eu vou acompanhando o paciente semanalmente, caso a caso. Geralmente são pacotes mesmo. Né? Que facilita, porque aí ali no caso da sua clínica tem multifatores, assim, são como é que se chamam? Multidisciplinar? Disciplinar. Temos outros profissionais ali que atendem também. E todos focados nesse tratamento. Não importa qual sendo oncologia, eles estão ali. Cerca de 70% dos nossos pacientes é oncologia, cerca de 20% é paciente de dor, então o paciente com dor nos buscam bastante. E os outros 10% são pessoas que não têm nada, mas querem cuidar da própria saúde. Sei. E aí, no caso, por exemplo, como que é aplicado esse ozônio? Então, o ozônio ele pode ser feito por várias vias, né? Geralmente, para dor, são aplicações do gás ozônio, o gás local, né? A gente acabou não falando, mas o ozônio ele é feito através de um aparelho que sai um oxigênio medicinal. O aparelho ele gera o ozônio, né? Através de uma descarga corona, que a gente chama. Onde a molécula que era de oxigênio, que seria o O2, ela se quebra. Que interessante. Isso. E logo ela é extremamente reativa. Então, logo ela se junta a outra molécula formando o de oxigênio, formando o O3, que seria o ozônio. Entendi. Entendeu? Então, a mistura oxigênio... E quanto tempo leva a sessão? Em média, os pacientes ficam lá conosco por volta de 1 hora. Ela fica deitada? Da hora que chega, a depender de cada caso, né? Então,
Ele fica lá conosco 1 hora, geralmente uma vez por semana, mas também depende, porque cada caso é um caso, então eu não tenho como generalizar. Sim. Falar, você vai fazer. Tem pacientes que tem que fazer um pouco mais de sessões na semana. Agora, Helder, vamos supor, a pessoa fez a sessão hoje. Existe alguma coisa no decorrer, tipo, durante aquela semana ela fica com um pouco de... esquenta o corpo, não? Existe alguma coisa... Vamos pegar, por exemplo, como eu falei, existem várias vias. Então vai para dor no joelho, como Sim. a que eu fiz. Geralmente o que ocorre é a dor da picada, porque a gente vai injetar o gás ozônio ali na região... Entendi. E depois você não sente nada, tipo, você só sente melhora, mas você não sente nenhum tipo de... Então, por isso que é calor, importante essa análise completa, porque às vezes alguns pacientes passam em alguns locais e eles sentem. Por quê? Porque às vezes o profissional que avaliou não avaliou que esse paciente está com um estresse oxidativo muito alto. A ozonioterapia, ela é uma terapia oxidativa. Então, se eu estou com um estresse oxidativo muito alto e eu oxido mais esse paciente, então ele vai sentir mais dor. Entendi. E ele talvez sinta desconforto. Então, por isso que o correto é a gente fazer uma boa análise, verificar. Então, a gente entra com algumas terapias ortomolecular ou soroterapia, para reduzir esse estresse oxidativo, para que o paciente consiga receber a ozonioterapia sem sentir necessariamente alguma coisa. E como é que vocês conseguem diminuir? Reduzir o estresse oxidativo? Aí com suplementos, né? Então a gente passa alguns suplementos para o paciente para depois entrar. Coisa simples, às vezes o paciente peça para o paciente tomar durante uma semana a vitamina C. Já vai reduzir bastante o estresse oxidativo dele, né? Então, para depois ele iniciar o tratamento. Se ele inicia com um estresse oxidativo muito alto, ele tende a sentir mais dor, vamos dizer assim, mais desconforto. Agora, Helder, é normal, assim, normal não, qual é como é que se diz? O número o percentual, vai que seja, das pessoas que fazem o tratamento com ozônio, com problema né, passando pelo tratamento de oncologia, os resultados, por exemplo, vamos supor, de 80% vocês conseguem uma melhoria para todos, no geral? Eu digo que assim, a busca é da melhora, né? Mas é multifatorial, então não depende só da clínica, entende? Por isso que eu falo, não depende só do ozônio. Existe uma melhora, claro. Sim, sempre vai ser uma coisa benéfica, eu quero dizer. Sim, sempre, né? A gente busca essa melhora. E né? É o que você falou, e é uma coisa que não é só aquilo, ele é interligado a outras coisas também. A gente fala do paciente sobre alimentação, então os pacientes, eu encaminho eles para nutricionista, a nutricionista vai avaliar a parte da alimentação, entende? Eu falo da importância da água, explico todos os benefícios da água, mostro os filtros, né? Hoje em dia tem filtros que conseguem mudar todas as propriedades da água, então eu mostro qual opção é melhor para ele, para tomar água. Isso é importante também, porque hoje em dia deve ter um leque mesmo de melhores, né? Do que antigamente, no caso. Tem. Hoje, o melhor filtro que existe é um filtro que chama Kangen, né? Um filtro japonês. É o melhor filtro. Kangen? Kangen. Ele tem um investimento aí por volta de uns R$24 mil, mas ele consegue mudar todas as propriedades da água. Jura? Aí depois tem um outro que é da marca... Estou aqui para fazer propaganda de nada, eu só estou falando para os pacientes para que às vezes eles procurem, né? Claro. Então tem o Kangen, tem o Taint, que é um coreano, né? Montado nos Estados Unidos, mas ele também é coreano. Também nessa faixa de preço? Também nessa faixa de preço. E depois tem um Chanson. Né? O Chanson é um chinês, né? Tá por volta de uns 17. Mas ele consegue mudar todas as propriedades da água. Nossa. Tem pacientes que no Japão que acompanham com esse filtro Kangen que melhoram muito da diabetes. Melhora gente, muito, como muito, é que pode, né? Ter essa... Só com a água. Que coisa, gente. O poder, né? O poder da água. É um remédio, né? Que faz até igual a garrafinha dele lá. A garrafinha dele, ela muda uma propriedade, que seria o ORP. Sim. Que torna o ORP negativo, que é muito importante para a nossa saúde. Nossa, a história de vida dele foi bárbara. Só com a água ele melhorou quanto? Melhorou muito. É a mesma coisa. Então é um conjunto, né? Então a gente tem boas melhoras, né? Eu tenho alguns pacientes lá. Eu tenho 2 pacientes lá, oncológicos, que eles têm glioblastoma. Que seria? É um tipo oncológico extremamente raro no cérebro. Nossa. Um é de tronco encefálico, não existe nem quimioterapia para o caso deles, né?
E o prognóstico era de 2, 3 meses desses pacientes. E a gente está acompanhando com eles lá, uma paciente pelo menos já há mais de ano. É mesmo? Olha que interessante, que bacana. Com acompanhamento. Ela continua fazendo o tratamento dela, junto com o médico oncologista. Você vê, né? Uma coisa de 3 meses passar anos. Sim, não é? Então, mas depende do paciente, né? Depende dele, que não é só as práticas integrativas. Você não acha também, Helder, que tem muito a ver também com a própria pessoa, né? Assim, de aceitação, de acreditar. Não é aceitação só de falar, eu estou com câncer, mas assim, de dizer, não, eu vou sair dessa, eu sou capaz, né? Eu tenho fé. Existe eu acho que existe uma série de fatores assim, que tem que ter esse lado positivo para que te dê esse up, né? Tem, com certeza. Senão a pessoa também, se ela também não acreditar, né? Isso. E existem estudos mostrando isso mesmo. A pessoa ela tem que acreditar na melhora dela. Entendeu? Para ela conseguir receber também a melhora. Sim. Né? A gente não pode colocar assim, não, eu só vou melhorar se eu acreditar. Não, mas a crença, né? A espiritualidade, é verdade, ela vem a daquilo fé, que a gente não vê, né? Ela potencializa. É diferente o paciente que tem fé do paciente que não tem fé. É verdade. Não, isso já foi dito perante médicos que de fazerem o teste de X pessoas que acreditavam, tinha fé, dos que não têm, né? Tem estudos, né? O Richard Gerber, no livro Medicina Vibracional, tem estudos mostrando exatamente isso. Ele catalogou vários estudos mostrando isso, como as pessoas que acreditam têm um maior resultado. E hoje eu sinto também, né, Helder, que os médicos estão muito mais focados no lado espiritual também. Existiu uma mudança muito grande, eu achei. Que antigamente era mais na ciência e hoje, assim, a ciência e também o lado espiritual. Sim. Hoje... Tem muitos médicos que falam muito nas redes sociais. Sim. Aliás, hoje a rede social ela virou um meio mesmo de mostrar, né? De você vender o seu trabalho e tudo mais, mal dizer, de você divulgar, né? Melhor dizendo. E a gente ouve muito isso. Os médicos, já na época o IBCC é uma entidade camiliana, que chama, né, de São Camilo, né? E lá os padres estão sempre juntos e os médicos já tinham essa questão mais espiritual. Era um hospital muito mais ligado a essa questão da fé. Eu admiro, porque eu sei o quanto a fé ela move realmente. Eu sei porque eu já passei com experiência na época do Covid, até com meu ex-marido, e que nós pegamos na mesma época, nós três, eu, ele e minha filha, e o caso dele foi seríssimo. Foi o caso mais sério do samaritano. E os próprios médicos fizeram uma junta médica comigo e disseram, espera, é impressionante quando você chega aqui a mudança que ele tem no quadro clínico dele. Eu levava comigo a Nossa Senhora, eu sempre e fazia oração com pastores, com espíritas, com católicos. Eu fui bem eclética, assim, sabe? E foi uma dedicação muito grande. E realmente ele superou, ele sarou, ficou curado, sabe? Levando a vida dele e graças a Deus... Levar o padrão vibracional e tudo. Exatamente. Não, e a pessoa estava morto-vivo, porque ele estava de promna. Totalmente com medicamento super pesadíssimo, né? Com tráqueo, entubado. Nossa, ele nem lembra do que ele passou, né? Ainda bem que não lembra mesmo. Mas agora me fala uma coisa, o que são PICs? É isso? O que é PICs? PICs, né? Não é PICs não, viu, gente? Passar um PICs. Não é PICs. É um PICs PICs são as práticas integrativas e complementares na saúde, né? Que aí engloba a ozonoterapia, a acupuntura, a homeopatia. Então, são práticas que tendem a complementar o tratamento tradicional, né? Então, hoje, inclusive até aproveitar o espaço aqui, eu sou membro fundador da Associação Brasileira de Farmacêuticos em PICs. Então, eu queria convidar você, farmacêutico também de qualquer região do Brasil, que já trabalha com acupuntura ou qualquer outra prática PICs, para que venha fazer parte conosco da Associação Brasileira de Farmacêuticos em PICs. Plástica ou prática? Práticas. Práticas integrativas, sim. né? Entendi. Legal. E nossa, você é o diretor? Eu sou coordenador do estado de São Paulo. Olha que legal, menino. Que show. Há quanto tempo já? A associação faz pouco tempo. Foi no começo desse ano que a associação se formou, né?
Mas a gente está nessa busca aí de novos profissionais, de fortalecer realmente as PICs na área farmacêutica aqui Muito no legal. Brasil. Eu tenho uma amiga que ela é farmacêutica, a Fernanda Bettarello, ela é homeopata. Olha que bacana. Pode chamá-la para ser associada nossa aí. E aí a pessoa vai se associando e cada um vai vendendo, vai mostrando o seu Isso, trabalho. a ideia é essa, a ideia é se fortalecer, porque, por exemplo, a ozonioterapia, por exemplo, ela foi liberada no país graças à Associação de Mães com Autismo, que foi lá no Congresso, pressionou o Congresso para que se permitisse, porque a ozonioterapia com pacientes autistas melhora muito a qualidade de vida deles. Então, graças a essa pressão lá no Congresso que foi permitida a ozonioterapia no país. E, por exemplo, no caso, você faz palestras, como é que você divulga também fora as redes sociais? Você costuma fazer palestra também? Gostaria que você falasse isso também, deixasse também seus contatos. Claro. E pode falar mais um pouquinho, que nós temos ainda 2 minutos. Hoje a minha vida está bem corrida, então eu tenho palestrado Deus, menos, né? eu estou atendendo mais. Mas você chegou a palestrar eu cheguei a dar aula de ozonioterapia assim, pelo Brasil, bacana. então eu acabei viajando e tal, mas isso acabava interferindo muito na minha rotina, sim, né? Sim. Eu preciso realmente retornar até mais nas redes sociais. Mas hoje, basicamente... Mas é uma demanda, né? Você não tem tempo. Às vezes não dá. Então hoje nós temos nosso site, né? Então quem quiser nos conhecer é institutoreuter.com.br. As minhas redes sociais é dr.elderchristian. Com CH. Com CH. TikTok ou Instagram aí, essas são as nossas redes. Sim. Eu trouxe um presente para você. Ah, obrigada. Olha só, isso aqui é uma espuma de limpeza ozonizada. Ai, que bacana. Ela é fantástica, é um produto natural. Então, não tem parabenos, não tem nada. É um produto fantástico. Nossa, eu vou usar. Minha esposa geralmente tinha umas espinhazinhas assim, ela lava o rosto só com isso daí. Nossa, que e beleza. Não tem problema nenhum mais. Jura, que bom. Eu vou falar pra minha filha, ela vai amar. Vai? E a gente adquire aonde? Então, essa é da marca da Filozon, da Ozon Care. Eu não vendo, né? Eu trouxe porque era um produto que ligava aí ao ozônio, né? Entendi. Mas o pessoal encontra na internet. Entendi. E você costuma ter alguns produtos que você vende lá na clínica? Eu tinha produtos na legal clínica, de você ter, né? Já tive bastante. A questão é que o produto também demanda um pouco de tempo, aí mais um profissional para levar e tal. Eu acabei. Eu geralmente também não gosto de me vincular muito ao produto para que o paciente não pense, ele está ganhando ali no produto. Sei como então eu abro o leque para o paciente. Ó, mais fácil. Existe essa opção. Meu objetivo sempre é a melhora do paciente. Meu primeiro pensamento é nele. Beleza, gente. Então, muito obrigada, doutor Helder. Amei. Espero que você volte mais vezes. E, gente, olha, é isso, tá? Escuta as dicas que ele deu, que foi fantástico. E também sigam a gente também nas nossas redes sociais, Cibele Atala, oficial. E, todos os dias das 8 às 8h30, horário de Brasília, pela rede STP TV. Beijo, até amanhã.